Michelangelo ao vivo, terceiro episódio aqui das nossas casas e histórias. Que gostoso estar com vocês falando sobre tudo isso que nós podemos falar ao lado de convidados mais que especiais. Tudo bem com todos? Hoje um convidado ilustre daqui de Curitiba, ilustrando um pouquinho da tradição e da história dos mármores paranaenses. Tudo bem, Priscila? Já vi que tem pessoal aqui de Maringá, de Londrina, de Curitiba. Para início de conversa, onde vocês estão? Por favor, conte aqui com a gente. Até que a sala esteja toda pronta para receber a nossa conversa. Nós somos de Anos Dourados. É desconcertante. Tudo bem? Marcos Bertoldi acabou de chegar. E eu vou então começar a falar do nosso encontro. Preparados para contar um pouquinho dessa história? Marcos, antes de te puxar, peço que você já solicite a sua entrada, por favor. Eu vou contar sobre o nosso tema de hoje, no terceiro encontro do Michelangelo ao vivo, Casas e Histórias. Vou puxar para história. A gente, no episódio número 2, com a Juliana Meda, falamos a respeito do mármore, quando ele foi usado, começou a ser usado no Egito, falamos da Grécia, falamos um pouquinho de Roma e do próprio Michelangelo esculpindo essas rochas. Mas hoje eu quero chamar a atenção para a história brasileira, para o mármore usado aqui no Brasil. E trazendo esse histórico de uma das jazidas da Michelangelo, a de mármore branco, usada pela Michelangelo há 30 anos, mas que data desde 1925 o uso desse material em obras ícones aqui da nossa arquitetura brasileira. No entanto, encontramos esse mármore branco Michelangelo utilizado nas obras de Brasília, como o Palácio da Alvorada e o Palácio do Planalto, e que se inspirou na primeira construção modernista do Brasil, aqui no Centro Cívico de Curitiba, o Palácio Iguaçu. Naquela época, JK já se inspirou nessa construção para que Niemeyer conseguisse efetivar esses grandes ícones da história da arquitetura modernista aqui no Brasil. Mas isso eu vou deixar para que Marcos Bertoldi possa falar um pouquinho mais sobre essas construções. Os mármores também são encontrados nas casas modernistas das décadas de 60 e 70, já nas bancadas de cozinha, no banheiro, nos halls. E aí nós podemos citar grandes arquitetos que utilizavam os mármores nessas suas construções, como Vila Nova Artigas, Roberto Luiz Gandolfo e Forte Neto. Então, para que consigamos ilustrar e falar um pouquinho mais dessa história, deixa eu chamar o nosso convidado de hoje, o Marcos Bertoldi, possa fazer parte dessa conversa conosco. Vem aí com a gente, Marcos, aceita nosso convite. Tudo bem? Bom dia! Bom dia, Adriano. Bom dia a todos. Tudo bem aí? Estamos ótimos. Contigo também? Tudo bem, ótimo. Um pouquinho mais de frio hoje, mas ótimos. Curitiba, né? Não tem como a gente fugir disso. A gente não tem como reclamar, né? O tempo aí andou muito bom todos esses dias, então tá na hora de um pouco de frio. Precisamos. Obrigado por ter aceito esse nosso convite aqui da Michelangelo. E eu quero já que você comece a contar pra gente um pouquinho da tua história e experiência usando o mármore nos seus projetos. Olha, o mármore, de uma maneira geral, e o mármore branco Paraná, de uma maneira especial, foram sempre recorrentes no nosso trabalho, né? E nós começamos muito atuando em arquitetura de interiores, nos primeiros anos de formação do escritório. Então, esses materiais acabavam permeando o nosso trabalho com bastante frequência. E eu me lembro já em 1987, faz muito tempo isso, nós fizemos uma loja ali no Shopping Hour, que tinha aberto, acabado de inaugurar, e era inteira em mármore branco Paraná, paginado de acordo com um tamanho, em acordo com o nosso desenho, com as nossas necessidades, um tamanho especial, as prateleiras brancas. Então isso, da década de 80 até hoje, se tornou recorrente e contínua a aplicação de mármore branco Paraná nas nossas obras, no nosso repertório do que a gente tem mostrado, né? E acho que você vai mostrar aí também,
logo depois, em 91, a primeira casa que nós fizemos também veio nesse mesmo material, uma casa que foi publicada internacionalmente, que representou o Brasil em 2002, se não me engano, no ano do Brasil na França, com curadoria do Comas e do Lago, gerou um livro, enfim. Essa arquitetura branca e o material, o Branco Paraná em especial, sempre acabou sendo um material de uso contínuo aqui para nós. Eu vou puxar já a ilustração dessa casa, porque daí você já começa a comentar com a gente, por favor. Sim. Aí vocês têm essa casa, que é uma casa clínica, na verdade, ela é em Umuarama. Então, nós tínhamos um uso bastante evidente do material, que foi colocado já nessa escada de acesso frontal, que leva à casa, já que a esquerda era pela fenda vertical que levava à clínica, né? Então, essa escada leva à casa e leva a um pátio de acesso à casa. Que nós temos uma foto desse pátio também, que é esse pátio, a foto anterior. Isso, esse pátio, aquela escada frontal leva a esse pátio, que é todo em mármore branco Paraná também, inclusive os rodapés embutidos, isso em 1994, em Umuarama, como eu expliquei, e era muito desse repertório também, de uma evocação de uma arquitetura branca. Então ali vocês podem ver a céu aberto, aí chega a chover aqui à esquerda, e o material continuava, então, em diversos ambientes da casa, até chegar nos fundos, nesse outro terraço que você está mostrando, que também é um terraço revestido em branco Paraná. Agora, recentemente, nós fizemos uma manutenção dessa casa e novamente retornamos em bancadas de cozinha, etc., o mesmo material que já está presente na casa. Perfeito. E esse mármore aqui, da jazida do mármore branco da Michelangelo, certo? O incrível é que a gente tem aqui tão próximo uma mina espetacular de um material que é icônico para os arquitetos, que os arquitetos e escultores e artistas sempre tiveram como um material recorrente. Então, a jazida de mármore branco Paraná, que é vizinha aqui a nós, ela hoje gera uma variedade de texturas e tonalidades que, se não me engano, estão classificadas em 7 variações possíveis, 7 linhas de extração diferentes, e você, então, se apropria ou inclui no teu projeto em cada momento a que mais se adapta para os teus objetivos, as tuas necessidades, ao que você pretenda. Mas é um material que, para mim, veio já, acho que, dos tempos de faculdade como um material importante. A gente já sabia lá atrás que era o material de Brasília, que era o material do Centro Cívico e que era um mármore, isso, aí é uma coisa espetacular, e que é um mármore com qualidades e características de um granito, era isso que a gente ouvia na época, em termos de dureza, né, e em termos de composição, né, uma composição que mantém o material com menos porosidade. Então, a utilização desse material é muito facilitada e muito desejada, de uma maneira geral. E a gente tem essa qualidade eterna para as obras, né? Porque é um material que, inclusive, ao envelhecer, envelhece muito bem, né? Envelhece muito pouco e envelhece com muita dignidade, com muita nobreza. O nosso centro cívico aqui em Curitiba, anterior a Brasília, como você já citou na apresentação também, da mesma forma, diversas casas dos anos 60, dos anos 70 em Curitiba, na Carmelo Rangel. Então, é um material que passa, né, para toda a arquitetura branca, porque depois nós tivemos, o modernismo está muito conectado com a arquitetura branca também. Então, o purismo do Le Corbusier, o minimalismo a partir dos anos 60, tudo isso acaba desembocando, muitas vezes, nesses mármores brancos. E, como eu disse, a gente tem a felicidade de ter a extração aqui vizinha, o que gera todo mundo fala em sustentabilidade hoje, então nada melhor do que você utilizar materiais da tua região, além de você contextualizar a tua arquitetura de uma maneira
importante, significativa, você desenvolve a economia, você desenvolve a mão de obra, você, enfim, atende uma série de critérios que são convenientes e todos positivos nessas questões de proximidade, um transporte que não onera demasiadamente o custo final do material, enfim, uma série de vantagens. Você tem uma vantagem, né, na questão da sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, que você mesmo comentou, está aqui do lado, então você tem pouco transporte para que isso aconteça, tem resistência, durabilidade, é bonito, a beleza não dá nem para a gente poder contestar. Aqui, para quem não conhece, é dentro do Palácio Iguaçu, que é exatamente esse palácio, sede do nosso governo estadual aqui do Paraná, no Centro Cívico, com os mármores brancos aqui da Michelangelo, e com um comentário ilustre aqui do Marcos, que também dá aula em faculdades, né, Marcos? Você é professor na Universidade Positivo. Fui. Foi? Fui. Por muitos anos. Por muitos anos. Eu fui professor da Católica, que foi onde me formei, e logo depois que me formei, fui convidado a ficar na cadeira do segundo ano. Sempre gostei muito do segundo ano. E depois fui para o curso de especialização em arquitetura de interiores da Positivo. E a partir da especialização saltei novamente para o curso de graduação, novamente no segundo ano. Então, conheço muito do pessoal aí que está entrando agora ou que já está em início de carreira, por causa de todos esses anos em atividade docente. Perfeito. Marcos, você comentou agora dessa questão da utilização do material aqui do Brasil e valorizar o que é daqui, do Brasil, local. Para você, então, esse novo normal que a gente tanto fala? Arquitetura é contexto, né? Você não pode fazer uma arquitetura descontextualizada. Nada mais ridículo do que pretender morar no sul da França, estando em Curitiba, né? Então, tudo que contextualiza o projeto, desde o pensamento a dados culturais, a dados climáticos, há uma relação importante com a paisagem, com o terreno, e até nesse âmbito de escolhas de materiais, né? Tudo isso qualifica o projeto de arquitetura, o que é fundamental para que a gente tenha uma arquitetura, no final das contas, que nos represente, né? E isso vale de uma maneira geral, quer dizer, as culturas mais desenvolvidas, como a gente sabe, elas primeiro se desenvolvem e depois elas exportam aquela cultura. E a gente não deve fazer só o contrário, só exportar. Só o que está em São Paulo que é bom, vamos contratar loucamente agora quem é arquiteto de São Paulo, porque esses arquitetos vão me dar status, né? Ou então vamos trabalhar só com materiais importados, porque tudo que é importado é melhor. Não é assim. A gente tem excelentes materiais, está aí o mármore branco para comprovar isso, até superior em qualidade a muitos materiais importados. A gente tem excelentes designers, excelentes arquitetos no Brasil e localmente, e não há necessidade desse deslumbramento, dessa ideia muitas vezes provinciana, colonizada, de achar que só o que está do lado de lá é que é bom e que é melhor. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. É claro que o trânsito de ideias é saudável. A gente também, como arquiteto, trabalha fora de Curitiba, trabalhamos em São Paulo, em Santa Catarina. No entanto, tem que só tomar cuidado com que critérios essas substituições são feitas, para não ficar parecendo uma coisa, como eu disse, provinciana ou então mal agenciada. Sim, mas nós temos grandes talentos para que isso aconteça, né? E materiais absolutamente qualificados para que isso também se desenvolva. Marcos, eu vou fugir um pouquinho do script, mas tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante e coerente com o que a gente está conversando, antes de te puxar já para o final da live, com uma cerejinha do bolo. Tem uma pergunta aqui: qual é a sua percepção sobre os novos espaços neste novo momento? Olha, tem que ser rápido, né? Mas eu acho assim, primeiro, a gente não sabe bem qual é esse novo momento, a gente não sabe bem, não tem ainda essa medida, nem
nem esse valor todo já de uma maneira tão orientativa ou definida. A gente vai ter que descobrir o que é esse novo momento, como será esse novo momento. A gente não sabe também exatamente as consequências de tudo isso que está acontecendo. Assim, numa primeira abordagem, talvez um pouco prematura, eu vejo uma grande movimentação das pessoas querendo morar em casas. Eu tenho tido conversas com clientes ou com amigos e construtores que moram em apartamento e todo mundo hoje diz assim, poxa, eu deveria ter investido numa casa. E os meus clientes que fizeram isso há 5, 10, 15, 20 anos atrás, hoje são as pessoas mais felizes do mundo, porque têm uma casa para desfrutar e estão comodamente instalados. Então eu acho que alguma coisa nesse sentido pode vir, uma revalorização da casa, que vai passar por uma revalorização da natureza, das relações das pessoas com a natureza, da casa com a natureza, incluir algumas coisas em casa que você talvez estivesse fazendo fora, usar mais a tua casa e melhor. Quem sabe algo nesse sentido. Mas é um pouco de futurologia ainda, a gente ainda está tateando e tentando entender o que está acontecendo com o mundo, ninguém sabe. Mas para a gente ilustrar essa sua pergunta e já puxando para a cerejinha do bolo final, falando em casas, em histórias, você mora hoje num ícone do Brasil, que é uma casa do Vila Nova Artigas. Está aqui. Ah, está aí com as fotos. Sim. Ela também é envolvida com natureza, né? Comenta um pouquinho como é que é essa experiência de viver nessa casa. Olha, a casa é um presente, né? E o que eu acho mais legal, muitas vezes, de comentar, o Artigas não me conheceu para fazer essa casa. Ele simplesmente usou critérios universais do que é uma qualidade de vida e essa casa é perfeitamente adaptada para mim. Então, muitas vezes, o cliente tem uma preocupação exagerada em se preocupar, será que o arquiteto vai atender, será que o arquiteto não vai? E muitas vezes, vejam que, através desse exemplo, ele conseguiu me entregar uma casa sem conhecer a mim ou a minha família e eu não teria nada para acrescentar, nada para modificar. A casa realmente é um privilégio morar nessa casa, ela tem, apesar de não ser uma casa imensa, ela tem proporções agradáveis e ela acaba incluindo tudo, né, nesse projeto, na medida que nós temos aparentemente quase que um jardim botânico privativo embaixo dessa pérgola e que todos os espaços se apropriam dessa área ajardinada e ela é uma área semi-coberta, semi-externa. Então, eu queria ter mais tempo para poder passar essa vivência toda que é diária e que é contínua, mas, sem dúvida nenhuma, uma caixa de experiências inesgotável, onde a gente está sempre em contato com tudo que está acontecendo lá fora, com ninho de passarinho, pombinha rola que está nascendo, tira os cachorros para não atacarem as pombas. Então a gente sabe tudo o que está acontecendo, atmosfericamente falando, com a vegetação, o que está indo, como é que as plantas estão se comportando, a quantidade de chuva, de vento, tudo isso acaba sendo uma experiência interessante para um fruidor, para uma pessoa que mora. Sim, uma experiência única, né? Você com certeza tem vivências. Então, como a gente não consegue falar de tudo, conta uma pra gente, uma história que você tenha vivido nessa casa. São muitas histórias, eu acho que algumas eu já contei, né? De uma maneira geral, o que mais chama atenção é que eu sou constantemente visitado nessa casa, né? Já estiveram aqui desde Pritzker Prices em arquitetura, que acabam me visitando, porque sempre conhecem um arquiteto na cidade, e esse arquiteto então me conhece e traz a pessoa até aqui. Até muitos arquitetos brasileiros que, passando por Curitiba, também frequentam a casa. E muitas vezes ônibus de estudantes que vêm a Curitiba com o objetivo de visitar essa obra em específico do Artigas e o MON, o Museu Oscar Niemeyer. Então eles colocam no mesmo grau de importância. Estamos indo a Curitiba para visitar principalmente duas obras. Essa não podemos deixar de visitar, o MON e a Casa do Artigas. Então isso eu não imaginava também que essa casa adquiriria tanta visibilidade quando comprei, né? E é também um acidente a casa existir em Curitiba, uma outra história interessante, porque ela foi feita por um familiar do Artigas que morava aqui.
Nós jamais teríamos essa casa em Curitiba, não fosse esse familiar que resolveu, essa sobrinha, que resolveu contratar, lembrou do tio. O Artigas, nessa época, no final dos anos 70, ele já não era mais um arquiteto referente em Curitiba. Ele não era lembrado em Curitiba para fazer nenhum trabalho, infelizmente. Então, toda a carreira dele tinha se movimentado para São Paulo, transferido para São Paulo, e os arquitetos hegemônicos aqui na época eram outros, e principalmente os de residência. O Júlio Peckman fazia muita casa nos anos 70, era um arquiteto importante, nunca trabalhou com concreto armado, aparente, e essa casa, então, acidentalmente, ela veio parar em Curitiba. E é a única obra do Artigas em concreto armado aparente fora de São Paulo, fora do estado de São Paulo. Então, realmente, é uma obra única e rara. Perfeito. Obrigado em nome de todos por você poder abrir espaço para a gente visitar essa casa. Que, no entanto, eu vou completar a sua explicação e histórias, porque no seu perfil, no Marcos Bertoldi Arquitetos, tem o link para agora tem o Instagram. A casa tem o seu próprio Instagram. Eu não movimento ele muito, o meu já me dá um certo trabalho, sou eu que faço, mas está lá sim, tem algumas fotos legais e vai ter mais coisas. Obrigado. Então, obrigado pela dica. De nada. Obrigado de novo, Marcos, por essa presença. Obrigado a todos por essa junção nessas 3 semanas do Michelangelo ao Vivo, Casas e Histórias. E fiquem atentos, peçam mais, curtem, compartilhem, divulguem um pouquinho dessa história e para a gente valorizar ainda mais aqui os arquitetos que são locais, o local aí perto de você, o nosso Brasil, porque a gente tem muita história para poder ilustrar esse nosso futuro, que, sim, está um pouquinho incerto, mas a gente sabe que a valorização do que está do lado é a certeza daqui para frente. Obrigado de novo, ótima semana para a gente e até mais. Um grande abraço. Obrigado, parabéns. Tchau, tchau.